Vamos ampliar o debate e eu convido para o nosso bate-papo a Procuradora Regional da República e ex-coordenadora da Lava Jato em São Paulo, Tameia Danelon. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Boa tarde a todos. Legal, para enriquecer também o nosso debate, eu chamo o analista político Miguel Daúde. Muito obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Perfeito, eu começo então com a procuradora Tameia. Muitos assuntos, para nós tratarmos e abordarmos nessa edição do Headline News, mas agora esse vídeo publicado pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, ele enaltece, claro, a Lava Jato, a atuação do Ministério Público, mas ele pareceu bem decepcionado com os rumos tomados mais recentemente. Eu queria que a senhora analisasse, por gentileza, se ele vai conseguir reverter na sua avaliação todo o sucesso que ele obteve à frente da Lava Jato e também o que você entende que deve acontecer com ele já nos próximos meses. Então, eu acho que é melhor esperar, aguardar o pronunciamento dele para dizer o que de fato é para onde ele vai migrar. Possivelmente ele vai voltar da aula, né? Ele sempre deu aula em universidades, cursos, pós-graduação. Acredito que ele vai continuar se dedicando mais na vida acadêmica. Agora, o vídeo do Deltan faz bem um resumo do porquê que ele tomou essa decisão, e eu concordo plenamente com ele. Não é fácil trabalhar no combate à corrupção, enfrentar grandes corruptos, grandes criminosos que por décadas roubaram os cofres públicos, é muito difícil. E como ele falou, por um breve momento nós conseguimos prender essas pessoas, nós conseguimos fazer com que a lei fosse aplicada, porque o direito penal ele foi mais democratizado, ele era mais aplicado para quem era pobre, para quem não tinha condição de contratar bons advogados, e nós vimos que a Lava Jato foi assim, um paradigma de um bom combate à corrupção. Mas depois disso, o que aconteceu? A Lava Jato, quando chegou, e pessoas muito importantes, muito poderosas, com poder político, com poder econômico, muitas coisas foram mudadas. Então, por exemplo, o próprio STF mudou o entendimento sobre a prisão após a segunda condenação. Primeiramente, ele entendia que era possível prender após a segunda condenação. Em 2019 mudou. Ai, desculpa, meu gato está invadindo aqui, desculpa. Daí depois ele mudou esse entendimento. E isso atrapalhou muito o combate à corrupção, porque os corruptos só vão fazer colaboração premiada quando eles sentem o peso da lei, quando eles sentem que eles podem ser presos. Então, várias decisões do STF, que agora estão culminando com anulações de casos muito importantes, anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, contra o ex-presidente Michel Temer, Guido Mantega e tantos outros, também enfraquecem esse combate. E o que ele fala também é das próprias leis que foram aprovadas no Congresso. Então, as 10 medidas não foram aprovadas a lei do abuso de autoridade, agora a lei de improbidade administrativa foi desfigurada, foi enfraquecida. Então, fica muito difícil de exercer esse nosso trabalho de combater a corrupção com mecanismos fracos, com ferramentas inócuas, com uma legislação fraca, com um poder judiciário extremamente garantista. Então, além disso, agregado a isso, ele recebeu, não só ele, como eu, como outros colegas, muitas denúncias no Conselho Nacional do Ministério Público, e isso atrapalha o nosso trabalho, tem que oferecer defesas contra essas denúncias, tem que contratar advogado. Então, acho que chegou no momento que ele viu que, como procurador da República, ele não ia poder mais contribuir para a melhora do Brasil nessa situação. Doutora, boa tarde para a senhora, boa tarde, Daúde. Bom, eu já vi algumas entrevistas da doutora Tameia e ela realmente tem a mesma opinião aí do Dallagnol em relação ao retrocesso que sofre o Ministério Público, tendo tantos processos anulados, enfim. Dallagnol não deixou claro que seguirá a política, mas o discurso dele parece um discurso muito claro de um candidato, até porque ele diz assim: eu quero fazer pelo nosso país, fora do Ministério Público, lutando por mais liberdade. Daúde, agora eu te direciono essa pergunta e depois, doutora, se a senhora quiser responder também a respeito, como é que o senhor enxerga esse movimento do judiciário para a política, dessa forma, assim como fez Moro, agora talvez, como se especula, Dallagnol? Bom, a decisão dele é interessante, é importante, ele tem um objetivo, mas o que nós precisamos ver, a doutora Tânia colocou, a modificação que houve não foi do Congresso, foi do Supremo. O Supremo entendeu que a prisão
em segunda instância, tem uma garantia constitucional. Agora, é evidente, o Dallagnol ele está imbuído de muito boa vontade para tentar resgatar o combate à corrupção no Brasil, que eu acho que ninguém tem dúvida com relação a essa necessidade. Eu acho que a corrupção, ela, podemos concluir, né, até que é fruto da situação em que a gente vive, em boa parte disso, né, o governo passado entregou várias estatais a políticos que acabaram desviando bilhões de reais, né, que o Ministério Público, na Operação Lava Jato, conseguiu resgatar um pouco, não tenha dúvida. Agora, com a mesma vontade que ele está, o Congresso está cheio de parlamentares assim, que eu não sei o que acontece, não sei se a doutora Tâmia poderá explicar, bastou sentar na cadeira de um senador ou de um deputado, você acaba perdendo um pouco o foco desse objetivo que você está indo lá. E, para finalizar essa pergunta, eu só gostaria de alertar o seguinte: o momento da Lava Jato, né, inclusive, ajudou muito a eleger o presidente Jair Bolsonaro, né, porque a corrupção ela estava na cabeça de todos, na voz de toda a população. Só que a eleição do ano de 2022, o que vai estar incomodando muito o povo brasileiro é a economia, né? E eu não sei, eu acho que o Dallagnol pode até se eleger, seguramente pode se eleger deputado federal pelo estado do Paraná, mas o discurso que ele apresentou na sua renúncia ao Ministério Público não vai ter muita repercussão no momento econômico que a gente vai viver, inclusive para todos os políticos, né? Então eu vejo, quer dizer, ele toma uma decisão, mas precisa tomar muito cuidado com o discurso político, porque esse discurso lá na frente não vai, sem dúvida nenhuma, dar condições de arregimentar eleitores para a sua candidatura, uma vez que a preocupação maior do país no momento lá será a economia. Agora a análise de Tâmia, por gentileza. Bem, eu acho que se de fato o Deltan for para a área política, se ele fosse se candidatar, acho que seria um excelente nome, porque nós precisamos de parlamentares técnicos que entendam do direito, que entendam os problemas da nossa legislação. Nosso sistema é completamente disfuncional, né, como exemplo, a prisão após condenação em segunda instância, né, que atualmente o Supremo entende que tem que esperar as 4 instâncias, é só no Brasil que isso acontece. Em nenhum outro país do mundo existem 4 instâncias processuais. O Brasil é o único que a nossa Suprema Corte tem competência criminal. A Suprema Corte tem que cuidar de questões constitucionais. Então, é muito importante, caso ele entenda de se tornar um candidato, ele tem todo esse conhecimento prático que, na experiência dele. Então, ele sabe o que seria importante de propor de novas mudanças. Haja visto que já foi feito na época das 10 medidas contra a corrupção, né, que foi um projeto de lei, um pacote idealizado pelo Deltan e que contou com o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros, né? Então, uma coisa que eu queria salientar é que, além dele ser um excelente profissional, ter muito conhecimento técnico, ter feito mestrado em Harvard, ele é uma pessoa extremamente patriota e que de fato se preocupa com a sociedade. Ele quer trazer mudanças, ele quer trazer progresso para a sociedade. Então, caso ele venha escolher a carreira política, eu acho que ele seria uma excelente opção, e nós precisamos de pessoas honestas, né? Quando foi dito, né, que as pessoas que quando ocupam uma cadeira no Senado ou na Câmara, parece que eles mudam de ideia, mas eu não penso muito assim. Eu acho que isso é questão de falta de princípios, né? Quem tem princípios, quem tem ética, permanece igual. Claro que não é fácil fazer política para que você, como parlamentar, consiga aprovação de seus projetos, tem que ter uma negociação, tem que ter ceder aqui, votar favorável ali, mas o que eu vejo é uma carência por parte de muitos dos nossos políticos de princípios, de moralidade, de ética, de honestidade e de seriedade. Então, eu penso que o Deltan reúne esses atributos todos, e eu desejo sim que ele vá para a política, que ele se candidate a deputado, a senador, que seja, que ele seria um excelente nome.
Agora, 4h45. Eu gostaria de pedir, por gentileza, a análise do Miguel Daoud em relação à situação de Dallagnol na Lava Jato, porque ele se afastou da coordenação da operação em Curitiba em setembro do ano passado, salvo engano, justamente por conta daquelas denúncias e eventuais excessos que foram expostos pelo The Intercept Brasil, aquelas trocas de mensagens com Sérgio Moro. Miguel, gostaria que você analisasse o quanto esse fato especificamente poderia atrapalhar o desenvolvimento de uma eventual candidatura de Dallagnol. Eu não vejo que isso possa atrapalhar, né? Porque essas gravações não existe, segundo análise, né, que nós fizemos, ouvimos com muita atenção, nenhuma irregularidade brutal do Dallagnol nessas gravações. Ele já age como um investigador que quer realmente descobrir, né, que quer aprofundar, porque combater a corrupção no nível que foi combatido não é fácil, isso nunca tinha acontecido no Brasil, e não tinha outras prerrogativas para isso. Então, eu acho que isso não vai atrapalhar não, porque o grande público eleitor não está muito atento a isso, né? E é evidente, né, que o poder das pessoas envolvidas nesse momento da corrupção é muito grande, muito dinheiro, e isso acabou forçando um pouco os advogados de defesa dessas pessoas, acabaram colocando dúvidas em relação a essas conversas, né? Mesmo porque também essas conversas não foram feitas dentro da lei. Então, para o grande eleitor, nós estamos, com relação à pessoa do Dallagnol, concordo plenamente com a doutora Tâmia. Ele é uma pessoa que tem todos os requisitos técnicos e de idoneidade para ser um representante do povo. Agora, só que nós temos que entender que quando você se lança candidato, talvez o seu discurso não fique adequado ao momento do nosso país. Então, eu não vejo nenhum problema nessas gravações, nessa postura. Eu acho que ele teria que tentar juntar a economia, descobrir por que o Brasil está nessa situação, que vai piorar ainda, infelizmente, e tentar, dentro desse prisma, colocar toda a sua competência, o seu conhecimento. Mas não é fácil, eu admito. É uma decisão corajosa dele de abandonar uma carreira, né, que é uma carreira que muitos hoje tentam ter, e para tentar ser político no Brasil, onde a gente sabe que é bastante complexo, visto ontem a votação dos precatórios. Então, realmente é admirável, mas eu acho que isso aí não vai atrapalhar, não. Doutora Tamea Danelon, falando sobre a corrupção no Brasil, a senhora acredita que pessoas com a competência de Deltan Dallagnol ocupando uma cadeira ali na Câmara dos Deputados, como um deputado, pode ajudar uma reforma política, uma mudança na legislação, para que assim, de fato, a gente mude um pouquinho esse cenário de corrupção no Brasil? Claro, Kalina, sempre ajuda. É claro que não só apenas uma pessoa, um nome. Seria importante que houvesse uma grande renovação da Câmara, né? Nas últimas eleições houve uma renovação, muitos nomes fora da política, né? Muitos outsiders ingressaram no Congresso Nacional, isso sempre ajuda, mas o problema não será resolvido com apenas um novo deputado, né? Um bom novo deputado. É uma série de questões, uma série de reformas que têm que ser feitas, começando pela própria reforma política. O número de deputados é excessivo, a questão do voto proporcional também não representa uma democracia de representatividade, né? Porque só dos mais de 500 e poucos deputados, apenas 27 se elegeram com voto direto, ou seja, só apenas 27 receberam votos suficientes para ocupar uma cadeira. Então, são muitas coisas que têm que ser alteradas, né? Claro que é muito bem-vindo que vá para a política uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa com conhecimento e com vontade de querer melhorar, né? Eu vejo o caso, de fato, de Deltan vá para a política, ele não saiu da carreira para ir para a política. Ele saiu da carreira por uma série de contratempos que ele sofreu e porque ele quer contribuir com a melhora do Brasil. Ele quer contribuir para a sociedade,
honestidade, seja com os conhecimentos dele e com o próprio patriotismo, com essa vontade de fazer o bem para todos, né? Se me permite, em relação às conversas que vocês mencionaram, né, que foi amplamente divulgada pelo Intercept, eu sempre gosto de pontuar essa questão, que elas foram obtidas através da prática de crimes cibernéticos, houve um hackeamento contra diversas autoridades, e nada de errado foi descoberto, porque esse ataque cibernético, eu tenho plena certeza que foi uma das medidas para brecar o avanço da Lava Jato, para brecar o combate à corrupção, assim como ocorreram as leis anticorrupções que não foram aprovadas, os entendimentos do próprio Supremo. Então, veja, o Deltan foi hackeado, teve essas conversas todas lidas, né, por inúmeras pessoas, e nada foi descoberto. Em nenhuma conversa foi demonstrado conluio entre o ex-juiz e o procurador, vamos processar essa pessoa, condenar essa pessoa que é inocente, nada disso. Era apenas técnica de agendar operações para que houvesse uma coordenação entre o judiciário, a polícia e a procuradoria. Mas é evidente que isso é um desgaste. Eu também fui vítima desse ataque, é muito ruim ter a sua intimidade profissional exposta, né, porque eram conversas profissionais. Então, acho que o Deltan chegou nesse limite, digamos assim, ele mesmo fala no vídeo, que até o fato dele expor a opinião dele em certas questões, ele sofre represálias, né? Só para lembrar, teve uma época onde ia ser a eleição do presidente do Senado, e ele fez uns vídeos para informar a população, dizendo que um dos candidatos, que é o senador Renan Calheiros, havia muitos processos contra ele, muitas investigações, que seria importante que o próximo presidente do Senado fosse uma pessoa que não tivesse passagens, né, pela polícia. E por conta disso, ele sofreu um processo administrativo no CNMP que culminou com uma pena de advertência. Então, veja, é muito difícil trabalhar no combate à corrupção, e principalmente contra esses grandes poderosos que estão há anos no poder e querem se proteger. E essa decisão de Deltan Dallagnol já repercutiu no mundo político. O deputado federal José Guimarães, pelo PT do Ceará, tuitou assim: Deltan Dallagnol larga o MP para ingressar na política. Nunca foi segredo que ele e Moro sempre atuaram como agentes políticos para perseguir Lula de forma truculenta na Lava Jato. Agora eu peço a última análise bem breve, doutora Tamea Danelon e Miguel Daoud, para a gente fechar o nosso jornal. Veja, Kalina, agora vão surgir essas narrativas, né? Sempre são narrativas que são feitas, os partidos envolvidos na Lava Jato, né? Partidos que se locupletaram e causaram um prejuízo de mais de 40 bilhões para a Petrobras, sempre tentaram convencer as pessoas que era uma perseguição política, que era uma perseguição contra o Partido dos Trabalhadores, e isso caiu por terra. Não foi só o Partido dos Trabalhadores que estavam envolvidos na Lava Jato, mas o PP, MDB e outros partidos também. Então, vão continuar surgindo falácias, vão continuar surgindo narrativas, para tentar tornar a Lava Jato uma operação política. Só que a Lava Jato não era uma operação de política, era uma operação de polícia. Daoud, rapidamente, 30 segundinhos. Bom, a partir de agora, sem dúvida nenhuma, ele vai enfrentar várias críticas, né? Várias observações a favor, contra, mas deve ir em frente. Se essa é a intenção dele, deve ir em frente, levar adiante o seu projeto e tentar, sim, se eleger deputado federal para dar a sua colaboração. Não vai ser fácil, né? A corrupção no Brasil, ela faz parte do seu processo de colonização, é uma coisa que você não muda de repente, mas precisa ter um começo. Então, espero que ele tenha sucesso, mas se prepara, porque a gente já pode perceber que virão aí várias críticas exatamente desses partidos que ele contrariou. Tamea Danelon, Miguel Daoud, muito obrigada aqui pela participação no Headline News. Eu que agradeço. Obrigado.